A pergunta é, Hélio, por que você, considerando tão altamente a ACF, você desejou fazer uma tradução da Bíblia, a LTT? A resposta envolve um pouco de cronologia. Em 1997 ou 98, não lembro bem, surgiu um apelo da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, a SBTB, para que voluntários oferecessem sugestões de correções sobre a ACF 94 e 95. A ACF foi lançada em 94, logo em 95 tiraram alguns erros, poucos, mas erros de troca de letras, erros absurdos, né? E que a gente sabe que não foi proposital, e poucos, né? E em 95 saiu a edição que consideravam a correção da 94. Mas no afã de conseguir a perfeição, eles estenderam o convite, se alguém tivesse alguma sugestão de melhoria, que o fizesse. Porque eles estavam prestes a lançar uma nova edição que queriam ser a edição perfeita. O prazo dado foi muito exíguo, quase impossível, coisa em torno de 6 meses, mas com a ajuda da minha esposa Valdenira, que ia lendo, que a gente ficava com 2 Bíblias, eu tinha um interlinear de Barry, e ela ficava lendo em inglês, eu ficava olhando, quando surgia uma dúvida eu anotava, com a ajuda de Mary Schultz, com a ajuda de um português da África do Sul que pediu para ser omitido o seu nome. Nós trabalhamos todos os dias, às vezes até de madrugada, e oferecemos nossa lista de sugestões dentro do prazo. Como demorou e não saiu a ACF com sugestões, com as correções, aliás, talvez em 1999, logo após a primeira correção que foi feita, como a Trinitariana não lançou a nova edição com as correções, então eu tive mais tempo para corrigir aquilo que foi feito apressadamente. Então eu fiz sozinho uma segunda revisão de todo o Novo Testamento. Só o Novo Testamento, me concentrei no Novo Testamento. Agora olhando mais cuidadosamente para listas das diferenças do texto crítico, onde ele adulterou o texto recebido. E eu estava procurando por possíveis contaminações do texto crítico que ao longo dos séculos tivesse se infiltrado na tradição Almeida, revista e corrigida. Explico. A cada 10, 20 anos, uma nova editora ou imprensa, uma gráfica, fazia uma atualização da obra original de Almeida para as pequenas mudanças da língua portuguesa, na ortografia. E eu tive medo que nessas mudanças alguma influência do texto crítico tivesse entrado na tradição da Almeida corrigida. Quando a gente fala em texto crítico, pensa que começou só com Scott e Hall. Mas já no começo do século XIX, os anos 1800, nas primeiras décadas, houve precursores de Westcott e Hort que não tiveram muita repercussão, mas já desde 1920, 1930, que aqui numa universidade, ali noutra, alguém sugeria uma mudança do texto recebido, e fiquei com medo que alguma coisa tivesse entrado na Almeida Revista e Corrigida e se refletisse na ACF. Então, fiz esse exame em 99. Depois comecei a estudar grego, já nesse período, e a comparar a ACF com o texto recebido,
mas me restringi, eu me amarrei para sugerir o mínimo possível de mudança nas palavras. Só sugeri uma mudança quando eu achava que era extremamente necessária. Como novamente demorou e não saiu a ACF com correções, talvez no ano 2000 fiz outra revisão, ainda mais rigorosa. E isso se repetiu muitas vezes. Cada vez a revisão que eu fazia, continuamente e repetidamente, foi ficando mais rigorosa. Porque numa passada, digamos que eu procurei tornar mais preciso 200 palavras, noutra mais 100, noutra mais 100, noutra mais 100, noutra mais 80 e assim por diante. Talvez em 2007, em volta disso, eu convenci que as minhas sugestões alcançaram o máximo de precisão possível dentro do perfil de não se afastar muito da ACF. Eu tinha feito sugestões de correção de tudo que não fosse estritamente o TR, tudo que pudesse ter vindo do texto crítico que eu pedi para eles reexaminarem. Então, eu julguei que o Novo Testamento da ACF, se fossem feitas essas correções, ficaria absolutamente perfeito, como eu creio que a partir de 2011 ficou, mas dentro do estilo da ACF, da Revista Corrigida, de todas as Bíblias que temos produzidas em larga escala no Brasil. Era um estilo de português totalmente fluido e natural, gostoso de ser lido, muito fácil de entender. Mas eu senti que havia necessidade de uma Bíblia que, além de ser rigorosamente baseada no Textus Receptus de Scrivener e no texto maçorético de Ben Caim ou Chaim, além disso, fosse de suprema precisão e literalidade, não importando se fosse de estilo belo e de andamento fluido. Então, de 2008 a 2018, eu tenho trabalhado nessa outra Bíblia. A Bíblia com um objetivo diferente, de complementar a ACF. A Bíblia que o objetivo é de ser o máximo literal e o máximo até próximo da ordem das palavras que temos em grego. Então, eu publiquei LTT, primeiro através de grupos, através do site, para ela ser a maior apoiadora da ACF. Mas tendo outro perfil, repetindo, um perfil de não se importar com elegância, com fluidez e extrema facilidade de leitura, mas se importar apenas com a máxima precisão e fidelidade. A LTT sem notas foi, e sempre será gratuita no formato digital e está sendo oferecida em vários aplicativos para smartphones, tem no software para a Bíblia excelente, o software The Word, então ela é gratuita. Quanto à LTT de estudo, que tem, além do texto da Bíblia, tem cerca de 2.000 notas doutrinárias escritas no rodapé e também notas textuais, dizendo, olha, assim está errado porque veio do texto crítico, o correto é o recepto e ele é correto por tais razões. Tem 10.000 notas pequenas, geralmente colocadas no final dos versículos, notas com 3, 4 palavras. Por exemplo, onde tem mar, eu posso explicar que esse é o mar da Galileia. Naquele canto pode ser o mar Mediterrâneo, etc. São notas pequenas para facilitar o entendimento. E essa LTT de estudo começou a ser oferecida em papel por um preço baixo. E também na Amazon, digitalmente, no formato Kindle, também por um preço baixo. Eventuais lucros, que até agora não tive quase nenhum,
mas os pequenos e eventuais lucros estão sendo e sempre serão canalizados para auxiliar a obra de missões na igreja de que sou membro, a Igreja Bíblica Fundamentalista de Soledade. Rogo que orem, que eu consiga imprimir mais barato a LTT e num papel mais fino. Talvez isso só seja possível na China para baratear, fica talvez 50% ou 40% do preço que eu estou conseguindo agora. E o peso fica menor. A Bíblia LTT de estudo tem quase 2 quilos. E se eu imprimir num papel bem fino, ela ficará com em torno de 1 quilo. Isso é difícil para uma pessoa física. Não sou rico, milionário, não tenho grandes fortunas. E é difícil conseguir apoio de grupos, grandes grupos, que têm interesse mais em finanças, em lucro, do que na verdade, na fidelidade. Mas Deus pode dar outra solução.